tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a manga, se ela pode ser ou não consumida por diabéticos, como fazer para consumir a manga e não alterar o açúcar do sangue. Muitas pessoas pensam que a manga é proibida porque vive com diabetes, isso não é verdade. Provavelmente as pessoas começaram a achar isso porque a manga é muito doce, né? Mas eu vou te explicar mais sobre isso. E vou te falar o que você pode fazer, como você pode consumir a manga para evitar ter picos de açúcar no sangue. Você vai adorar esse vídeo. Fica até o final, porque você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar, você vive com diabetes? Tem algum alimento que você acha que você não pode mais consumir? Por exemplo, manga, banana? Alguém te falou, você agora que tá diabético não pode mais comer X, Y? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários que eu venho e faço o vídeo dizendo se é mito ou se é verdade. Eu vou adorar ver suas sugestões. Aproveita que você gosta desse assunto sobre diabetes, dá curtida no vídeo, tá? Porque isso me ajuda muito e eu vou saber que você gosta desse assunto e trago mais dicas pra você. Como eu te falei, a manga é uma fruta muito popular, né, no Brasil, muito maravilhosa, muito aromática, muito docinha. E por isso muitas pessoas que vivem com diabetes ou passaram a ficar diabéticos pensam assim, meu Deus, agora eu não posso mais comer manga, que pena. Se eu comer manga, vai aumentar muito o açúcar do meu sangue. E criou-se um mito aí de que ela é proibida para quem vive com diabetes. E vamos falar mais sobre isso. Então, vamos primeiro analisar essa questão de quantidade de carboidrato da manga, que isso é um ponto muito importante para a gente falar, é sobre o índice glicêmico dela. Quando a gente observa a informação nutricional da manga, quando a gente pega 100 gramas de manga para analisar, a gente vê que ela tem aproximadamente 15 gramas de carboidrato, o que, gente, é super razoável para ser consumido em uma porção. E ela tem em torno de 1,5 grama de fibras, nessa mesma quantidade de 100 gramas de produto. Então, acaba que é um contrassenso, né? Porque a quantidade de carboidrato não é ultra exagerada, tipo uma jaca, por exemplo, e ela contém sim um pouco de fibra. Tanto que a gente vê, né, aquele fiapo da manga, né, aqueles fiozinhos da manga, aquilo ali é fibra. Então, a manga é um alimento naturalmente rico em fibra e isso ajuda a controlar o açúcar do sangue. Tanto que quando você analisa o índice glicêmico da manga, dependendo, né, do tipo de manga e da maturação, né, quanto mais maturada, né, quanto mais madurinha a manga é, mais, né, adocicada e avermelhada, amarelinha ela é menos verde, mais doce ela vai ficando. Então, isso vai mudando o índice glicêmico dela. Então, o índice glicêmico pode ficar em torno de 40, 60, o que mostra pra gente que a manga tem um índice glicêmico moderado, né? Até mesmo para baixo, dependendo do grau de maturação. Claro que ninguém vai comer manga verde aí, pelo amor de Deus. Mas, assim, a quantidade não é exagerada. Você viu 15 gramas de carboidrato por porção, por 100 gramas, é bem possível de se acrescentar no dia a dia. E o índice glicêmico não é ultra alto. Então, assim, ela super pode entrar, principalmente se você fizer combinações saudáveis. Eu vou te explicar mais sobre isso. Se você ainda assim tá preocupado com a manga e fala assim, ai, não me sinto seguro, tô com muito medo de comer a manga e aumentar o açúcar do meu sangue. Lembre que existem truques que a gente pode fazer para baixar mais ainda o índice glicêmico, lentificar a absorção desse carboidrato naturalmente presente e fazer com que ele impacte menos no açúcar do sangue. Então, normalmente são 3 grupos de alimentos que a gente usa juntos ou separados para baixar o índice glicêmico da refeição. Com a manga, eu acho que combina super bem o iogurte natural, porque vai trazer a proteína. Quando a gente pensa normalmente em baixar o índice glicêmico, a proteína é uma ótima opção. Então, se você bater a manga com iogurte ou picar a manga e misturar com iogurte, não bota açúcar, né? Claro, é uma ótima opção. Outra coisa que você pode fazer para agregar a sua manga é acrescentar algum tipo de fibra saudável, como, por exemplo, a chia, a linhaça, que já vem com bônus da gordura saudável. É uma gordura anti-inflamatória, precursora do ômega 3 e também ajuda a lentificar a absorção desse carboidrato da manga. Então, só aplicar um pouquinho de chia, um pouquinho de linhaça na sua manga vai ajudar ainda mais a controlar o açúcar do sangue. E uma outra opção que eu também adoro é você, por exemplo, picar a manga e acrescentar na sua salada. Então, folhosos, tomate, o que você gosta de colocar, coloca um pouquinho de manga ali, porque vai dar um docinho, né? Aquele doce com salgado de quem gosta. E ainda ajuda a baixar o índice glicêmico dela, é uma opção bem interessante. A manga, de fato, pode fazer bem para quem vive com diabetes. A manga contém um composto naturalmente presente nela que se chama mangiferina. Eu até falei muito da mangiferina quando eu fiz um vídeo falando do chá de folha de manga, que muitas pessoas, inclusive, usam para controlar o açúcar do sangue. Claro que o chá de folha de manga tem um benefício extra de não ter carboidrato, né? Mas a mangiferina também está presente em menores quantidades na própria manga e ela ajuda a melhorar essa questão da secreção de insulina, sensibilidade à glicose, né, ao açúcar do sangue. Então, o metabolismo de carboidratos pode ser interessante de forma controlada, como a gente falou aqui.
Outro ponto interessante é que a manga, como eu te falei, ela é rica em fibras. Então, ela pode ajudar nessa questão da saciedade, que a gente sabe que, né, é importante para quem vive com diabetes, e pode ajudar na questão de melhorar a quantidade de bactérias benéficas no intestino pelo efeito prebiótico que essas fibras podem exercer. Além de ter antioxidante, a manga tem anti-inflamatórios naturalmente. A gente sempre fala, né, que os legumes, as verduras, as frutas são muito interessantes para quem vive com diabetes por conta desse estresse oxidativo que o diabético está sempre exposto por conta dessa doença crônica. Então, consumir legume, verdura, fruta antioxidante no dia a dia é importante, mas desde que com parcimônia. Muitas pessoas falam assim, Patrícia, então quanto eu posso comer de manga por dia? Claro que assim, não tem receita de bolo, né? Não tem uma quantidade de manga que eu falei, vai dar para todo mundo comer, mas eu já te adianto que normalmente uma porção de 100 gramas de manga, que vão ter 15 gramas de carboidrato, é uma porção bem possível de você acrescentar no seu dia a dia, sempre tomando cuidado com o restante da alimentação, com o índice glicêmico do restante da alimentação, com a atividade física, com a quantidade de carboidrato que você vai fazer, em tomar o seu remédio que foi prescrito no dia a dia para ter um bom controle do açúcar do sangue. Você já viu que tem algumas combinações e receitas que fazem toda a diferença para te ajudar a controlar o açúcar do sangue, né? Sabendo disso, eu preparei um material bem legal com receitas, cardápios e dicas para te ajudar mais ainda. Se você está interessado, dá uma olhada aqui embaixo na descrição que eu vou deixar o link para esse material e para outros 2 materiais que eu preparei também para ajudar a diminuir a inflamação e emagrecer, se for o caso. Então, você pode dar uma olhada lá. Lembra que o ideal também é que você evite consumir o suco da manga, tá? Esse é um ponto bem importante, porque o suco da manga normalmente é feito, às vezes, com uma manga inteira ou até mais de uma manga. E muitas pessoas coam, ou seja, retira a fibra da manga. Então, assim, não é interessante. Suco nenhum para quem vive com diabetes é interessante. O ideal mesmo é que você evite, tá? Porque pode aumentar muito o açúcar do sangue. Eu tenho uma playlist aqui no canal de receitas com manga, vou deixar ela aqui embaixo na descrição para você se inspirar e ter outras ideias diferentes. Me conta qual é a sua manga preferida, vou adorar ver o seu comentário. Deixa a curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.